Olá! Os últimos 4 anos foram os mais quentes já registrados desde 1850 e nós sentimos as consequências. O câncer de pele é o mais comum no Brasil. Entre o ano passado e esse, serão 170 mil novos casos. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele no verão. E você, usa protetor solar? Uso todos os santos dias. Quando eu vou na praia, vou tomar sol especialmente, mas todo dia não. Eu uso todos os dias. Por quê? Porque ele protege a minha pele e eu não quero ficar com aquelas manchinhas, né, por causa do sol. Porque mesmo estando num consultório fechado com luz, essa luz também é nociva. Então eu tenho que usar. Eu uso todos os dias. Eu agora estou com filtro solar. É no dia a dia que o cuidado precisa ser redobrado. A exposição solar tem consequências a curto prazo que podem ser manchas na pele. Mas a longo prazo, o sol tem um efeito ainda mais preocupante, o câncer de pele. O câncer de pele, ele é 1/3 de todos os cânceres que a gente tem no Brasil. E ele tem uma mortalidade alta, principalmente quando a gente fala de câncer de pele e melanoma. O dano solar, ele vai alterando as nossas células da pele aos pouquinhos e esse câncer vai aparecer numa fase adulta ou mais velha. Para falar sobre os cuidados com a pele no verão, a gente recebe as dermatologistas Juliana Casagrande, do Centro de Referência do Núcleo de Câncer de Pele do AC Camargo Cancer Center, e Tatiana Gabi, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você participe também com as suas dúvidas, comentários pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. E lembrando também que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Obrigada pela presença hoje. Obrigada. Prazer estar aqui. Eu acho que é uma coisa, sai na rua, as pessoas, ai, que calor esse verão, tá mais quente do que nunca. Faz sentido essa percepção, esse tá mais quente do que nunca, doutora? Faz, com certeza. A gente tem que lembrar que o Brasil, né, é um país com dimensão de um continente. E a maior parte está localizado entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Então, no verão, o Sol ele atinge a posição mais alta, que a gente conhece como o Sol está a pino. Que ele estabelece um ângulo de 90 graus com o horizonte. Então, o Brasil é um dos países com maior insolação do mundo. Então, com certeza, essa percepção faz sentido. Então, o sol no verão é mais quente, É mais quente, ele é mais forte. Exatamente por essa posição do sol. Bom, vamos já para a nossa enquete, então, né? Como nos proteger? Vamos perguntar para as pessoas, então. Você usa filtro solar todos os dias? Vamos ver, então, o que as pessoas nos dizem, né, nesse respeito. As pessoas têm mais informação nesse sentido? Eu acredito que sim. Então, isso é uma coisa boa que a internet trouxe, né? Porque as pessoas conseguem se informar em relação à necessidade do uso do filtro solar, mesmo que elas não tenham, de repente, acesso ao dermatologista. Então, todas essas campanhas que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem feito, tanto nas redes sociais quanto nos veículos de comunicação de massa, eu acho que chega mais informação, sim, para as pessoas, sem dúvida. Um fator importante também é que as pessoas acham que no dia a dia não tem necessidade de usar filtro solar, porque elas não se sentem expostas, né? Por exemplo, o fato... Acha que é só quando eu vou para a praia? Exatamente, quando eu vou para a praia, eu vou para a piscina, quando eu tenho uma exposição direta ao sol, uma exposição exagerada ao sol. Isso é um conceito errado, porque ao longo do dia a gente vai à padaria, nós vamos à farmácia, a gente faz serviço de banco. E esse sol também é importante porque a maior parte do serviço externo que nós fazemos é onde tem o maior pico de UVB, que é entre as 11 e as 15 horas. Então a gente também tem que estar protegido. Então, o correto é aplicar o protetor solar de manhã e reaplicar ao meio-dia se nós formos fazer atividades externas. Eu concordo com essa percepção, mas assim, eu sou de um tempo que as pessoas não usavam filtro nem na praia. Então, eu considero um ganho, sim. Usava bronzeador, né? Exato, Coca-Cola, manteiga, óleo, óleo de cozinha. Então, assim, eu considero um ganho muito grande que as pessoas já tenham uma noção do uso na praia e que mais e mais pessoas estão percebendo também a necessidade do uso no dia a dia. E, assim, isso é super importante, porque a gente, às vezes, nem sabe a que insolação que você vai estar exposto no decorrer do dia. Então, se você sempre usar o filtro solar,
aí você não corre o risco de repente, você ter que ir em algum lugar, andar um pouco mais, se expor mais ao sol, e você já está protegido, porque você já usou o filtro solar, já está parte do seu dia a dia. Agora, mesmo em dias mais nublados ou em lugares fechados também, que aí não é o sol, é a outra... A luz, visível, né? Então, essas lâmpadas, elas têm uma emissão de ultravioleta, só que é uma emissão baixa, uma intensidade baixa, que não é o suficiente, na maioria dos casos, para induzir o câncer da pele. O importante da luz visível, o principal é com as desordens de pigmentação. Então, por exemplo, melasma, manchas mais escuras na pele. A luz visível, ela está direcionada mais para essas desordens de pigmentação. E qual é o melhor filtro solar para usar no ambiente interno para se proteger da luz visível? Aquele que tem o pigmento. Então, é o filtro solar com cor. Ele ajuda nessa proteção. Exatamente. Os dias nublados, nuvens altas, nuvens claras, passa mais radiação ultravioleta. Dias mais nublados, com nuvens mais carregadas, mais escuras, passa menos radiação. Mas ela atinge a superfície terrestre e não temos que dispensar o uso do protetor solar, não. A gente deve continuar mesmo não vendo o sol, ele está agindo, os raios atinge. Eu brinco que, na verdade, o sol está vendo você. E, inclusive, a gente vai se lembrar agora de várias situações em que se queimou porque se expôs ao famoso mormaço. O mormaço não é nada mais do que um dia nublado. Que tem sol claro, sim, e que você só perde 10% dos raios ultravioletas. Então, 90% dos raios ultravioletas chegam. Então, se está nublado de verdade, com aquelas nuvens escuras, que está prestes a chover, aí é uma situação. Mas se você vê aquela claridade, que você sente aquele calor, é para usar o filtro solar e ficar muito atento, porque é bem nessas situações, e principalmente junto com o vento, que você sente um certo friozinho, é bem nessas situações que as pessoas têm as queimaduras mais sérias. Vamos falar agora, então, das crianças, né? Protegê-las do sol desde cedo diminui as chances delas desenvolverem o câncer de pele na vida adulta. Vicente nem completou 2 anos e já aprendeu que todo mundo precisa passar protetor solar. Outro braço do papai. No outro braço do papai, tá bom, papai. A sabedoria precoce vem da atenção que os pais têm com ele. Vai passear com a garrafinha da água e o protetor. Esse cuidado pode fazer a diferença na vida adulta. Pesquisadores da Austrália concluíram que o uso de filtro solar durante a infância reduz quase pela metade a chance de desenvolver antes dos 40 anos o tipo mais grave de câncer de pele, o melanoma. Embora a principal causa do melanoma seja genética, a exposição solar também influencia no aparecimento da doença. Vamos aproveitar para explicar isso, então, né? Quer dizer... A reportagem chama a atenção aí, que é preciso proteger desde a infância para não ter o problema lá na frente, né? O que a gente chama... É o efeito cumulativo, não é? Que nós falamos, doutora? Assim, na pele, nós temos os 3 principais cânceres de pele são o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Os carcinomas, eles estão mais associados com esse dano cumulativo. Então, é um dano crônico e cumulativo. É aquele trabalhador rural, agricultor, que se expõe todos os dias ao sol, o salva-vidas, aquelas atividades continuadas. O melanoma, ele já está mais associado àquela exposição intensa e pontual de curta duração. Então, é aquele indivíduo que raramente se expõe, vai a uma praia e apresenta queimadura solar. A gente se preocupa tanto com a infância porque a queimadura solar na infância e na adolescência é um dos fatores de risco muito importante para desenvolver o melanoma na idade adulta. Então, por isso... Essa pesquisa, então, faz sentido, assim, exatamente. O uso do protetor diminui em 50% a chance de desenvolver lá na frente. Sim, é bastante porque é coisa. Ali que está o problema. Essa queimadura solar intensa, pontual na infância é que se associa ao melanoma na idade adulta. E a maior parte dessas queimaduras mais sérias acaba acontecendo em crianças mesmo, né? Pelo menos no passado aconteciam mais, agora eu acredito que não, porque existe uma conscientização muito grande dos pais. E uma coisa que eu acho que é importante a gente chamar a atenção é que os pais aplicam o filtro solar nos filhos e esquecem de aplicar. E isso não cria a cultura necessária para os filhos, porque os filhos fazem o que os pais fazem, eles não fazem necessariamente o que os pais fazem para eles. Então, é interessante a gente notar isso. E tem muito adulto que é chamado a atenção, os filhos falam, pai, tem que passar filtro. É muito legal isso, as crianças estão bem conscientes. Eu acho que a base da educação é na infância também, né? A criança, ela está mais receptiva a entender
a importância do protetor solar, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A criação dos hábitos também, exatamente, né, é tudo uma questão de educação, em todos os sentidos. E a Sociedade Brasileira também tem campanhas voltadas para o público infantil. Então, revistas com quadrinho, informando como aplicar, qual é a importância, educação dos professores na escola, né, para o professor passar essa informação para as crianças também. Foi uma campanha muito bonita, o Sol Amigo da Infância, Sol Amigo da Infância, que fez justamente essa abordagem com as crianças por conta disso que a gente já mencionou, que é uma época em que você consegue conscientizar e você vai formar um adulto que vai usar o filtro solar no dia a dia. Filtro solar, quantas vezes nós falamos essa palavra aqui nesse programa, não é? E as pessoas perguntam, tem várias dúvidas aqui chegando, a Dina, ela pergunta, de quanto em quantas horas devemos usar, reaplicar? Vamos começar então a detalhar melhor, para usar da melhor forma o filtro solar? Uma coisa que eu acho super importante a gente falar antes de começar a falar sobre o filtro solar é que precisa ter uma atitude fotoprotetora. Então, o filtro solar, talvez ele seja o ator principal aí da situação de se proteger ao sol, mas a gente tem também que ter atenção para o tempo em que a gente está se expondo, então o horário do dia, né? A gente sabe que existem horários que são mais seguros para a exposição solar e horários em que a queimadura solar vai acontecer com maior possibilidade. Usar chapéus, bonés, óculos de sol, ficar na sombra nesses horários mais sérios, né? Que todo mundo sabe, né? Depois, entre as 10 horas da manhã e as 14 horas às 14 horas, a gente tem uma insolação maior. E agora que a gente está no horário de verão, atentar que até as 15 a gente tem que ficar muito atento ao sol. E usar o filtro solar também, sem dúvida, mas assim, não é só o filtro solar. Sim. Porque se você usar só o filtro solar e não aplicar da forma correta, você vai se queimar também. Como aplicar da forma correta? Então, geralmente, nós recomendamos a primeira aplicação ser feita de 15 a 30 minutos antes da exposição. O paciente com menor quantidade de vestimenta possível. Então, logo que acorda, vai para uma praia, vai para a piscina, aplica o protetor de 15 a 30 minutos antes. E a quantidade? A quantidade é um problema. É aquilo que a gente estava conversando. Metade dos brasileiros, metade da população, aplica a quantidade errada, né? Então, assim, a população, ela aplica metade da quantidade que nós deveríamos aplicar do protetor solar. Então, geralmente tem algumas regras que a gente divulga. Tem a regra da colher de chá, que é uma colherzinha de chá na face, uma colherzinha de chá em cada membro superior, 2 colheres de chá no tronco e 2 colheres de chá em cada perna. Ou aplicar o protetor em 2 camadas. A gente aplica uma camada, espera um pouco e aplica uma segunda camada de protetor. E o protetor ele deve ser reaplicado a cada 2 a 3 horas, ou se nós tivermos alguma atividade de imersão prolongada também. E também toda vez que fizer um esporte, suar, também é interessante reaplicar. Jefferson de Paula, devo passar o protetor só na parte exposta do corpo? Então, foi aquilo que a doutora Juliana falou. É interessante que você aplique antes de você vestir a sua roupa, porque geralmente a gente marca mais na interface mesmo entre a roupa e a pele, porque é o lugar onde você passou menos. Então, se você aplicar antes de vestir a sua roupa, você vai estar mais protegido. Ia dizer alguma coisa? Pode complementar. Hoje em dia, como a doutora Tatiana falou, nós temos as roupas também, as barreiras mecânicas, né, contra o sol. Então, nós temos as roupas, as camisetas, os chapéus. E essas camisetas que têm fator de proteção funcionam? Funcionam muito bem. Assim, para o protetor solar creme, o tópico, a gente usa o FPS, que é o fator de proteção solar. Para o tecido, a gente usa o fator de proteção ultravioleta. Esse fator de proteção ultravioleta para o tecido, ele atinge o mais extremo 50+. E isso significa que a gente consegue bloquear 98% da radiação ultravioleta. E eles têm um sistema de proteção solar na trama do tecido e o tecido também é tratado. Mas é preciso passar o protetor também, mesmo usando esse tipo de roupa? Se nós utilizarmos essa roupa registrada com FPU mais que 50, não é necessário naquela região aplicar o protetor solar. É uma alternativa muito interessante para crianças muito jovens, muito novinhas, para crianças que são meio rebeldes, que não deixam fazer a replicação, e para pessoas que ficam muito tempo no mar, tipo surfistas e salva-vidas, né, que a gente sabe que não vão conseguir reaplicar toda hora e vão ter atividades de imersão mais frequentes. Vamos aproveitar e falar mais desse fator, né, FPS, né? O que vale a pena chamar a atenção? Porque tem desde
8,15, 30, 50? Então, o conceito... Como escolher o ideal? O conceito do FPS é uma coisa, acho que é importante a gente salientar e depois, a partir daí, acho que dá para entender por que a gente escolhe um fator de proteção e não outro, né? Esse número, ele é uma medida de tempo, na verdade. Porque, assim, todo mundo, se expuser ao sol, vai acabar ficando vermelho em algum momento. E o FPS, ele significa quantas vezes você consegue ficar mais tempo no sol sem ficar vermelho se você estiver usando aquele produto. Tá? Então, é mais ou menos isso. Ou seja, não tem nada a ver com o tom de pele? Tem, porque como é que funciona isso? Quanto mais clara a sua pele, mais rápido você vai ficar vermelho ao se expor ao sol. Então, pessoas que têm a pele mais clara, que ficam vermelhas com maior facilidade, elas vão se beneficiar mais de usar fatores de proteção mais altos, porque elas não vão ter que reaplicar com tanta frequência. Porém, como a gente tem essa condição da aplicação típica, né, que significa você sempre usa um pouco menos de filtro do que você deveria, quando você usa um fator de proteção solar mais alto, na verdade você está com um filtro solar mais baixo garantido. Uhum. Então você passou uns 60 mais ou menos, pelo menos você está com 40. É mais ou menos por aí. E agora, pele negra também, não é? Precisa do filtro solar. Acho que vale a pena chamar atenção para isso também, não é, precisa. Doutora? A pele negra, o afrodescendente, ele não precisa usar um filtro solar tão alto, porque ele já tem a proteção do pigmento da melanina, que também absorve essa radiação solar. Mas o afrodescendente também tem risco de desenvolver câncer da pele, ele tem maior chance de desenvolver também os distúrbios de pigmentação, eles mancham com maior facilidade, então o protetor solar também ajuda nesse sentido. Agora, abaixo do FPS 30 funciona também? Então, ou é pouca coisa? Na aplicação típica, para essas exposições prolongadas, não é tão indicado, porque a gente sabe que a pessoa não vai fazer a reaplicação no momento que é necessário. Só para o público também entender, assim, um FPS 30, o que acontece? Ele bloqueia 96% da radiação e deixa passar 4%. Um FPS 60, ele vai bloquear 98% da radiação e deixa passar 2%. Então, um FPS 60, a quantidade de radiação que atinge a pele é metade em relação ao 30. Uhum. E isso é a mesma coisa, esse mesmo raciocínio que a gente faz em relação ao 15. Então, metade da quantidade de radiação que atinge a pele, que pode causar um dano na pele, a gente consegue com um fator de proteção mais alto. Mais alto. Tem alguma pergunta também sobre FPS aqui, antes de eu chamar o intervalo? Cadê o Márcio? Bronzeador com protetor fator 30 pode ser usado? Aí ele está falando de bronzeador, não é? É que é assim, o que acontece? A gente tem ultravioleta A e a gente tem ultravioleta B. Quem mancha a nossa pele, ou seja, pigmenta a nossa pele, é ultravioleta A. E quem deixa a nossa pele queimada, avermelhada, é ultravioleta B. Em geral, esses bronzeadores, eles bloqueiam o UVB e eles deixam passar o UVA com maior facilidade. Uhum. Mas, assim, ao fato de você deixar o UVA passar, você tem risco de fotoenvelhecimento e você tem mais risco de desenvolvimento de lesões como o melanoma, por exemplo. Ou seja, protetor não é bronzeador, não é? É que existe muita dúvida também, né, nessas terminologias, assim, do nome geralmente, o bronzeador, ele tem um fator de proteção solar muito baixo. Também. Então, deixa passar muita radiação para a pele. A pele absorve muita radiação. Além disso, ele tem o beta-caroteno, que é um pigmento que se mistura com a camada superficial da pele e dá aquela cor bonita. É o que a cenoura tem. Exatamente. Uhum. Além disso, ele tem hidratante. Então, a pele fica hidratada, fica pigmentada, com baixa proteção. Então, seu risco está aumentado. Quem usa bronzeador tem um risco maior de desenvolver câncer da pele. É que ele falou de um bronzeador 30, né? É difícil. Geralmente, os bronzeadores, eles têm fator 8, fator 15, fator 10... Tá certo. Vamos fazer um intervalinho aqui e a gente volta já. Continue aqui participando. Já estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre os cuidados com a pele no verão. Com a gente, as dermatologistas Juliana Casagrande, do AC Camargo Cancer Center, e Tatiana Gabi, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura.
Vamos ver o que mais está chegando aqui. A Jéssica, ela fala assim: e se eu estiver dentro de casa? Minha casa é de telha e é muito quente. Eu devo passar protetor? Interessante essa questão, né? É aquilo que a gente falou. Às vezes, alguns pisos claros também refletem a radiação, né? Então, também tem necessidade de passar. Está dentro de casa, mas tem alguma frestinha que passa a radiação, faz atividade lá, um escritório, vai fazer uma academia, uma ginástica, uma yoga, num ambiente mais aberto, o piso, o asfalto mais claro pode refletir a ultravioleta. E tem uma questão também que é do infravermelho. Então, esse calor é a radiação infravermelha. E ela está associada com algumas coisas, como, por exemplo, distúrbios da pigmentação, melasma, o próprio fotoenvelhecimento. E a gente não sabe o papel do infravermelho ainda no câncer da pele. Porém, existem filtros solares que já contemplam essa possibilidade. Então, eles protegem também do infravermelho. E existem outros produtos que a gente pode recomendar que protegem também. Então, para ficar protegido, para garantir, o ideal é a gente ter o hábito justamente de usar o filtro solar diariamente para não ter risco de todas essas coisas. Agora, é diferente, porque tem o filtro para o rosto, para o corpo. Isso também faz diferença? Hoje em dia, a gente tem um leque muito grande, né? Uma variedade de protetor solar, filtro solar para todos os tipos de pele, para todos os tipos de situação. Para você encontrar o filtro solar mais adequado para o teu tipo de pele, o ideal, né? A situação ideal é você perguntar para o seu dermatologista numa consulta dermatológica. Mas, em geral, o que a gente fala? Grande parte da população brasileira tem a pele oleosa, né? Então, a gente usa um filtro solar direcionado para a face que controle mais essa oleosidade. Geralmente, os protetores da face têm uma cosmética mais agradável. E o tubinho é menor. Então, a gente deixa um filtro solar geralmente para o rosto e para o corpo. A gente passa um filtro solar em loção. Se é um esportista, tem os aerosóis. Hoje em dia, os protetores em spray, que ajuda muito, principalmente os homens, a aderirem a esse hábito de passar protetor solar por questão dos pelos também. Agora, uma outra questão. A gente ouve muito agora a vitamina D, não é? E muitos médicos pedem lá o exame para saber como é que está a nossa vitamina D. O que é importante a pessoa saber? Então, é importante a pessoa saber que é a nossa pele que produz a vitamina D a partir do colesterol que existe na nossa pele, tá? Então, a radiação ultravioleta, aquela mesma que a gente condena, que é a do pico mais alto do sol, que é entre meio-dia, assim, é esse sol que produz. Só que essa produção, ela não requer que a sua pele fique vermelha. Então, é uma exposição muito rápida para as pessoas que moram no nosso país, porque a gente tem uma insolação muito grande aqui, conforme a gente já falou no início do programa. Então, de 10 a 15 minutos, 3 vezes por semana, expondo os braços e as pernas, você já consegue uma produção de vitamina D muito boa, que é suficiente para você manter isso em níveis normais. Quem tem déficit de vitamina D não vai conseguir repor isso através da exposição solar. Então, é importante consultar um médico que vai te suplementar e vai te indicar que você também se expõe ao sol. Essa epidemia que tem de vitamina D baixa talvez tenha a ver com o fato das pessoas ficarem mais recolhidas, porque já foi mostrado que quando você se expõe ao sol com ou sem o filtro solar, você tem os níveis adequados da vitamina D. E quando você não se expõe, talvez isso caia um pouco mais. Doutora Juliana, vamos falar mais, chamar mais atenção para a questão do câncer de pele, então? Quais são os primeiros sinais a que a pessoa deve estar atenta? Então, a gente deve lembrar que o câncer de pele é o câncer mais frequente entre todos os tipos de câncer existentes, né? Ele corresponde mais ou menos a 25%. Então, é uma questão muito importante. Como eu falei no começo do programa, a gente tem os carcinomas e nós temos o melanoma, que são os cânceres mais frequentes da pele. Os carcinomas, os sinais que nós devemos prestar atenção é aquela feridinha que coça, que sangra e que demora mais de 4 semanas para cicatrizar. Então, se você tem um ferimento sangrante que demora para cicatrizar, procure o seu dermatologista, é um sinal de alerta. O melanoma é aquele câncer que origina-se também das pintas, ou seja, das marcas, né? Os névos, como o dermatologista conhece. Então, é uma pinta que modifica, uma pinta nova que aparece e que não se enquadra no perfil das outras pintas daquele paciente. Uma pinta que muda de cor, uma pinta que coça,
uma pinta que começa a sangrar de repente, uma pinta com diâmetro maior, né, com um tamanho maior. Então, esses são os sinais de alerta. Não quer dizer que seja, mas é o que chama a atenção. O que chama a atenção, alguma coisa diferente, sim, é preciso rapidamente, é preciso buscar uma ajuda médica. Por quê? Né? Porque o diagnóstico precoce é a nossa chance de um tratamento correto e uma boa sobrevida e uma boa qualidade de vida para aquele nosso paciente. Como que é esse tratamento? Sei que não vai dar para detalhar tudo, mas... O melanoma, quando ele é diagnosticado inicialmente, no começo, o tratamento é cirúrgico. A gente faz uma cirurgia, primeiro a gente faz o diagnóstico, depois a gente faz uma cirurgia que a gente conhece como ampliação de margens, né? Esse é o tratamento do melanoma inicial. Se ele não é diagnosticado num período inicial, o melanoma ele tem grande chance de metástase, de acometer outros órgãos. Aí o tratamento é mais complicado e com uma menor resposta. Então, assim, toda feridinha, toda área áspera, toda pinta esquisita que aparecer na pele, é importante procurar um médico dermatologista. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela promove anualmente um exame para toda a população nos postos de atendimento. Então, no caso, é sempre em dezembro, teve agora em dezembro, no início do ano. O ano passado foi 1º de dezembro. Mas é uma frequência muito boa, você, uma vez ao ano, ser examinado para questionar realmente essas lesões que aparecem na pele. E lembrar que a maior parte dos melanomas é diagnosticado pelos membros da família. Então, se alguém está cismando com alguma pinta sua, é legal um dermatologista ver também, alguém de casa. Assim. Dá atenção para essa cisma, não é? Exato. Tem mais pergunta aqui chegando. É necessário também aplicar protetor, mesmo estando embaixo do guarda-sol, doutora Super Tatiana? Necessário, porque a praia que está em volta tem uma areia, e essa areia é clara, e quando você olha para aquela areia, você já vê que aquela luz está vindo em você. Então, através da reflexão do sol na areia, você também pode se queimar. Então, é muito importante, sim. Aqui o resultado da nossa enquete, estamos chegando ao fim, então nós perguntamos se você usa filtro solar todos os dias. 21% diz que sim, das pessoas que responderam, 79% que não. Olha só, então, não é? Recado importante que nós estamos dando aqui, então, da importância, sim, de usar o filtro solar. O que mais que vocês gostariam de acrescentar para esse final? É exatamente isso. Cuidado com o sol. É aquela pergunta inicial, né? O sol está cada vez mais quente, o verão está cada vez mais quente. Então, cuidado. Fique embaixo de sombras naturais no horário de pico. Então, árvores ou barracas, né, com tecido mais escuro, com tecido mais espesso, se proteja, porque a chance de você não desenvolver um câncer de pele lá na frente é muito grande, quando você tem a proteção. E eu queria lembrar que o sol é a fonte da vida, todo mundo gosta muito de sol e que a gente pode, sim, se expor, mas a gente deve tomar muito cuidado para não se queimar. Então, esse é o slogan da campanha da SBD. Se exponha, mas não se queime. Com moderação. Se exponha, mas não se queime. Mas não se queime. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Até amanhã.